Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos mergulhar em algumas curiosidades que talvez você nunca tenha parado para pensar. Como, por exemplo, você sabe qual a diferença entre o FBI e a CIA? Ou então se é possível ver a muralha da China do espaço, entre outros. Fique com a gente para descobrir essas curiosidades aleatórias. Já vai se inscrevendo no canal e deixando o seu gostei para nos ajudar. Dito isso, vamos para as curiosidades. Qual a origem dos sobrenomes? Ei, você conhece o José? Qual José? José de Almeida ou Rocha? Sem dúvida, muitas pessoas já tiveram a oportunidade de desenvolver um diálogo como esses. Contudo, não ache você que os sobrenomes sempre estiveram por aí, disponíveis em sua função de distinguir pessoas que tivessem o mesmo nome ou revelando a árvore genealógica dos indivíduos. Eles foram criados para diferenciar os nomes repetidos, fato comum desde as culturas mais antigas. Os primeiros sobrenomes de que se tem notícia são os patronímicos, nomes que fazem referência ao pai, Simão filho de Jonas, por exemplo. Esse gênero difundiu-se bastante na língua inglesa, em que há uma grande quantidade de sobrenomes que terminam em "san", que significa filho, como Stevenson, ou filho de Steven. Como esse método era limitado, alguns sobrenomes começaram a identificar também o local de nascimento, como eram de Alexandria. O costume se ampliou com a inclusão de características físicas e geográficas ou de nomes de profissões. Assim, o nome Rocha significa que o patriarca dessa família provavelmente vivia numa região rochosa ou então silveira, por exemplo, vem do latim silvester de floresta, que também deu origem ao popular Silva. O registro sistemático dos nomes de família, independente de classe social, começou no século XVI, por decreto da Igreja Católica. Imaginem só isso, como poderia repassar uma propriedade a um herdeiro sem que sua descendência fosse comprovada? Como enviar um recado ou mercadoria a alguém que tivessem 200 outros xarás em sua vizinhança? Certamente, os sobrenomes vieram para resolver esses e outros problemas. A muralha da China pode ser vista do espaço? A Grande Muralha da China é a única obra humana que pode ser vista do espaço a olho nu. Mas será mesmo? Bem, tudo isso foi por água abaixo quando em 2004, o primeiro astronauta chinês a ficar em órbita na Terra, Yang Liwei, declarou que a muralha da China não era visível naquelas condições. Isso ganhou força em 1972, após Gene Cernan, um dos astronautas da missão Apollo 17, retornar à Terra e afirmar que, enquanto estava em órbita a 320 km do planeta, conseguiu avistar o incrível monumento. Mesmo anos antes de sua fala, já existiam pessoas que acreditavam na teoria. Isso devido a uma afirmação feita pelo aventureiro Richard Halliburton no livro Maravilhas do Mundo, lançado em 1938, onde o mesmo disse: astrônomos afirmam que a Grande Muralha é a única obra do homem que pode ser vista do espaço. Durante a missão, Yang afirmou que procurou incessantemente pela muralha, mas nunca conseguiu encontrar. Após sua afirmação, o governo chinês fez questão de retirar a informação falsa de todas as cartilhas escolares o mais rápido possível. Desde então, diversos pesquisadores passaram a estudar a possibilidade, chegando à conclusão de que realmente é impossível ver a muralha da China do espaço, mesmo que o astronauta esteja em uma órbita muito baixa. Isso acontece devido à construção da maravilha, que é extremamente estreita e feita de blocos que possuem uma coloração muito fácil de ser confundida com o solo terrestre. A pareidolia. Quem nunca olhou para uma mancha, objeto ou qualquer outro item e associou a forma a um rosto? A mente humana funciona de forma curiosa e nos presenteia pregando peças em momentos únicos. Essa é a pareidolia, que se trata de um fenômeno mental em que há uma percepção errada de um estímulo visual. Ou seja, uma pessoa pode enxergar uma imagem observando um padrão dentro de outro objeto. Por meio disso que se chega a uma forma reconhecível, embora determinada por sua real estrutura. Durante a pareidolia, as conexões cerebrais são ativadas, responsáveis pelo processamento visual.
Esses circuitos relacionados a figuras são processados de maneira diferente do restante dos dados. Essa estrutura é chamada de geração fusiforme. Em questão de centésimos de segundo, ela nos faz ver essas imagens onde elas existem, mas também onde elas não existem, e é ativada quando vemos algo que vagamente se lembra delas. O cérebro humano é projetado para organizar informações adaptativas ao ambiente. É um órgão de sobrevivência e adaptação, portanto ver figuras, adaptá-las e dar-lhes forma é uma função cerebral de organização visual adaptativa e o mais importante, ser capaz de ver essas coisas inanimadas é um sinal de que nossas conexões cerebrais estão funcionando corretamente. Origem das notas musicais. Desde muito tempo, as diferentes civilizações não só vivenciam a experiência musical como também elaboram métodos e teorias capazes de padronizar um modo de se compor e pensar o universo musical. Na Grécia Antiga, já observamos formas de registro e concepção das peças musicais através de sistemas que empregavam as letras do alfabeto grego. Ao longo do tempo, várias foram as tentativas de sistematização interessadas em formular um modo de se representar e divulgar as peças musicais. Na Idade Média, a questão da música foi assumindo uma importância muito grande entre os clérigos daquela época. Por um lado, essa importância deve ser entendida porque os monges tinham tempo e oportunidade de conhecer todo o saber musical oriundo da civilização clássica através das bibliotecas dos mosteiros. Foi nesse contexto que um monge beneditino francês chamado Guido de Arezzo organizou o sistema de notação musical conhecido até os dias de hoje. Nos seus estudos, acabou percebendo que a construção de uma escala musical simplificada poderia facilitar o aprendizado dos alunos, ao mesmo tempo, diminuir os erros de interpretação de uma peça musical. Contudo, de que modo ele criaria essa tal escala? Para resolver essa questão, o monge Guido aproveitou de um hino cantado em louvor a São João Batista. Em suas estrofes eram cantados os seguintes versos em latim. A canção basicamente significa, para que teus servos possam, das entranhas, flautas ressoar, teus feitos admiráveis, absolve o pecado, desses lábios impuros, ó São João. Observando as iniciais de cada um dos versos na versão em latim, o monge criou a grande maioria das notas musicais. Inicialmente, as notas musicais ficaram convencionadas como Fud, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. O Si foi obtido da junção das iniciais de Sankt Johannes, o homenageado da canção que inspirou Guido de Arezzo. Já o Dó foi somente adotado no século XVII, quando uma revisão do sistema concebido originalmente acabou sendo convencionada. Qual a diferença entre o FBI e a CIA? Começando pelo FBI, ela é uma espécie de Polícia Federal dos Estados Unidos, uma agência governamental que possui o papel de amparar a lei através da investigação de violações da lei penal federal. Entretanto, ao contrário do que alguns pensam, o FBI não é um departamento de polícia nacional, mas sim, uma jurisdição diferente para certos tipos de crimes, administrada pelo Procurador-Geral da Justiça dos Estados Unidos. Criada em 26 de julho de 1908 pelo promotor público Charles Joseph Bonaparte, o FBI é considerado a maior agência policial do mundo, contando com 30 mil funcionários e atuando em 60 países. Já a CIA é o Serviço de Inteligência Estadunidense, cujo papel é coletar informações de fontes humanas, avaliar se essas informações ameaçam a segurança nacional, além de informar os responsáveis para que sejam tomadas medidas cabíveis. O Serviço de Inteligência Estadunidense foi criado para satisfazer uma necessidade estratégica em virtude da Guerra Fria e do avanço do comunismo. Atualmente a CIA perdeu um pouco de sua importância, pois seu trabalho é restrito à investigação de informações de fontes humanas. Embora o compartilhamento de informações entre o FBI e a CIA possa ser algo comum, existem grandes diferenças entre os órgãos. A maior delas é que, enquanto o FBI possui uma atuação maior dentro dos Estados Unidos, o trabalho da CIA é realizado no exterior. Essa distinção, porém, já foi desrespeitada diversas vezes. Muito obrigado por assistir, espero que tenham gostado. Inscreva-se no canal e deixe seu gostei. Até a próxima!